Vamos lá, então. Apostila, página 16, ele vai tem o quadro com algumas palavras. Esse quadro é muito interessante para a gente resumir o conteúdo. Ah, mais uma coisinha. Vocês têm até amanhã para enviar a atividade com educação física. Eu recebi de uma pessoa até agora. Uma pessoa. Olha só, vocês vão fazer a propaganda, porque eu deixei, assim, você pode fazer de duas maneiras. Tem gente que tem facilidade para fazer no computador, mas tem gente que não vai ter facilidade. Então você pode escolher. Isso não interfere na sua nota. Se você faz no computador, a mão não interfere. Você vai criar uma publicidade falando sobre aquilo, tudo que a gente discutiu com educação física, qualidade de vida, prática de esporte, aquilo ali. A questão da importância, né, da respiração, enfim, você escolhe o ponto que você quer destacar. Veja bem, você escolhe o ponto que você quer destacar de tudo aquilo que foi falado. Utilize o material que a Patrícia enviou para vocês. E aí você monta uma publicidade. Você pode fazer no papel, e aí você fotografa e envia, ou você pode fazer no computador e envia o arquivo. Quando enviarem, lembra, vocês têm até amanhã. E é uma atividade que vai valer ponto para redação e para educação física, tá? Então, até amanhã para enviar. E eu quero pedir um favor a vocês, um enorme favor. Tudo que vocês forem me enviar, me enviem sempre pelo e-mail. Lá no portal as coisas, né? Então você envia por e-mail e no assunto do e-mail você coloca seu nome, sua série e o que você está enviando. Então vai ficar, por exemplo, aqui o Gustavo. Gustavo, a série, primeiro tal, turma tal, publicidade. Dá para eu organizar ali, porque pessoas são todas as turmas do Fundamental e do Médio mandando para mim e-mails com trabalho. Então as coisas se misturam muito e tem uns e-mails que não seguem o nome dos alunos. Então façam esse favorzinho para mim, tá bom? Repito, no campo assunto você coloca seu nome, a sua turma e qual é o tipo de atividade que você está enviando. Ok? Abriram aí? Então, olha como vai ficar esse resumo. Tem um gabarito aí, mas o importante vou comparar, porque vocês fizeram, né? Mas eu vou entender. Então, eu vou parando aqui na leitura para explicar algumas coisas, certo? Vai servir como uma revisão, inclusive, para fazer essa atividade com educação física. Pois bem, o que é o anúncio publicitário? O anúncio publicitário é um texto argumentativo. Então, para esse texto argumentativo, não precisa vir somente em parágrafos? Não, não precisa. Um texto argumentativo é um texto em que eu defendo um ponto de vista. Eu posso defender um ponto de vista com imagem. Vocês estão me ouvindo bem? Tá travando, para mim tá travando. Beleza, então. Então tá bom. Então, vejam só. Texto argumentativo pode vir de outras formas que não um texto dividido em parágrafos. Ser argumentativo é defender um ponto de vista a respeito de um tema qualquer, que utiliza diversos recursos multimodais, ou seja, ele utiliza de diversos elementos, não é uma coisa só. Não é como dissertação do Enem, que é um texto argumentativo e que vai vir somente dividido em parágrafos. E tem que ser assim? Tem. O Enem coloca no enunciado. Quando vem no enunciado lá, produza um texto dissertativo argumentativo em prosa. Este em prosa significa tem que ser feito em parágrafos. Agora, o texto publicitário não. Ele é multimodal. Muitos modos. Tem imagem, tem texto verbal, pode ter som, dependendo, né? Então, ele é multimodal.
para criar uma necessidade material, geralmente associada a uma necessidade social e de status, tendo em vista um público-alvo. Tendo em vista um público-alvo, eu vou vender o meu produto, eu penso, quem vai comprar o meu produto? Esse é meu público-alvo. Se eu vou vender esta garrafinha de água, eu não posso vender essa garrafinha de água, porque foi Sandra Dávila que me deu de presente. Mas, como assim, Arthur? Por onde? Por quê? Pode, pode. A questão... Não, o som, tá. Eu só pensei no seguinte, a questão do som é, por exemplo, um anúncio publicitário na TV, no rádio, ele tem som também. A gente tem que pensar no anúncio, o anúncio pode vir no outdoor, pode vir no cartaz, pode vir no panfleto, pode vir na internet, pode vir na TV. E na TV, e no rádio, e na internet, ele tem som. A questão do áudio, você tem que pensar o seguinte, a forma como esse áudio é construído. O anúncio não vai ser para uma pessoa. Eu mando um áudio só para você, não é um anúncio publicitário. O anúncio, ele não é direcionado a um elemento específico, ele é direcionado a um público-alvo. Mas eu posso, eu quero vender, eu gravo um áudio fazendo propaganda, falando daquilo que eu vou vender e mando para uma série de pessoas no WhatsApp. Posso? Posso. Carro de som. Os carros que passam na rua, gente. Olha o ovo, olha o peixe, olha o travesseiro, olha a vassoura e olha não sei o que. O povo vende tudo, né? Tem um senhor que todo dia passa aqui de manhã na bicicleta anunciando... O abacaxi de Marataízes é famoso, né? Anunciando pão caseiro. É com som que ele está anunciando. Então, aqueles carros de som, aquelas bicicletinhas que ficam com carro de som. Exatamente. Tudo isso. Agora, a questão do áudio específico não vai ser publicidade. Por exemplo, vou mandar um áudio aqui para Arthur para falar que eu estou vendendo minha bicicleta e se ele quer comprar. Não é anúncio publicitário. Beleza? Tem que ser para um público maior. Não é direcionado a uma pessoa. Respondi, Arthur? Arthur caiu no buraco negro. Vamos continuar. A linguagem... Beleza, Arthur. A linguagem é coloquial, ou seja, coloquial não significa desviando completamente da norma padrão, mas ela é mais simples para atender o máximo de pessoas possível. Se eu coloco uma linguagem muito formal, algumas pessoas não vão entender, né? Com o objetivo de criar uma aproximação com o leitor e dialogar com ele, né? Como se eu estivesse conversando com a pessoa. Tem exceção aqui, porque, por exemplo, eu posso fazer um anúncio de um produto que seja específico de alguma profissão para uma revista específica. Exemplo, é uma revista da área de odontologia, só com reportagens e matérias e publicidade da área de odontologia. Dentro dessa revista, eu vou colocar um anúncio anunciando um aparelho qualquer, usado na odontologia. Eu posso ali usar termos mais técnicos, porque o meu público-alvo me permite isso. O público-alvo, ou seja, é quem vai ler a revista sobre odontologia é alguém da área ou alguém que se interessa pela área. Então, eu posso ali usar uma linguagem mais formal e mais técnica. Por isso que é fundamental conhecer o público-alvo quando a gente vai anunciar um produto. Se eu não tenho certeza do público, eu faço ela o mais simples possível para atender a todo tipo de pessoa, ok? Nesse gênero textual, é frequente o uso de verbos no modo imperativo. Venha conhecer, compre, entendeu? Com a intenção de persuadir o leitor a mudar um comportamento e adquirir o produto ou serviço anunciado. Produto ou serviço. É muito comum também o uso da intertextualidade, outros textos. Vimos isso naquela publicidade que citava o Charlie Chaplin.
né? Ele cita. Não pensem em texto só como conjunto de palavras, texto como informação. Então, se no meu texto eu uso um outro elemento, intertextualidade, ok? Eu vi esses dias, gente, eu achei incrível, incrível. Eu salvei aqui. Era de um supermercado, a publicidade de um supermercado, não me lembro, não é Brasil. E aí, o supermercado tinha um estacionamento muito grande e os carros que iam chegando no estacionamento eram carros conhecidos de filmes e desenhos animados. Então, assim, todos os carros. O carro do filme De Volta para o Futuro, o carro do filme tal, o carro do desenho tal, de Corrida Maluca, o carro dos Flintstones. Todo tipo de carro, de desenho e de filme, eles iam chegando no estacionamento do supermercado. Eu achei muito legal. Deixa eu responder uma pergunta aqui no privado. Pode, mas para atividade que eu pedi para amanhã, quem me perguntou aqui no privado. Então, é que a atividade de amanhã tinha que ser em conjunto com a educação física, porque vai contar para ela também. Se você conseguir associar isso daí que você quer com atividade, beleza. Mas eu não poderia te dar essa resposta e decidir isso sem outra professora, entende? Eu não poderia decidir só por mim, tá? Aí depois, se você quiser fazer uma como uma atividade extra, como um ponto extra, você pode me fazer. E depois você fala para eles usarem. Serve para duas coisas, tá bom? Aí você pode fazer. É muito comum intertextualidade de formas fixas, como frases feitas e provérbios, pois ativam a memória do leitor, criando uma espécie de cumplicidade entre ele e o enunciador. Os anúncios publicitários frequentemente exploram os aspectos positivos da vida, apresentando ao leitor um mundo idealizado que não existe na vida real, além de incentivar o individualismo e o consumismo. Sim, né? Para você ver, por exemplo, os países, os países ditos comunistas, eles não têm anúncios publicitários. Eles não têm. Um exemplo que eu vi muito em Cuba você não vê anúncio publicitário. Então, quando você está assistindo TV, entre um programa. Assim, os programas de TV não têm intervalo. A gente tem aqui no Brasil o quê? Intervalo comercial, né? Lá, se não vai ter comercial, então os programas de TV em Cuba eles não têm intervalo, é direto. Vai direto o programa. E entre um programa e outro, que teria também publicidade, eles passam pequenos filminhos com coisas sobre o país. Então, algum trecho da vida de alguém que é importante para a história do país, algum trecho importante da história do país, mas na TV não se anuncia nada, não se vende nenhum produto, não tem. E quando você passa na rua também, outdoor, por exemplo, tem muito outdoor espalhado pelas cidades, pelas ruas. Só que o outdoor não anuncia nenhum produto. Não anuncia. O outdoor, ele tem muita frase. Então, você passa em vários outdoors, assim, um outdoor tem uma frase do Che Guevara, no outro outdoor tem a frase do Fidel Castro, no outro outdoor tem frase do Camilo Cienfuegos, que foi outro revolucionário importante lá. São frases, são histórias, mas você não vê propaganda, você não vê em lugar nenhum do país, tá? Em TV, nem na rua, você não vê publicidade. Porque é um país que não se molda pelo consumismo, pelo capitalismo. Não vou dizer que não tenha, mas o país não se molda por isso, então eles não existe publicidade, ok? Vê como isso é diferente, né? Como até a, a constituição do país determina, né, um gênero textual. Primeiro, a existência ou não do gênero e como esse gênero se configura, né? Ao mesmo tempo, você chega em uma cena, né, clássica, assim,
as grandes avenidas do mundo, quando a gente vê imagem, muita publicidade, muita publicidade. Então, quanto mais o país se molda no sistema capitalista, mais publicidade ele vai ter. Né? Tudo bem aí? Vamos seguindo. Vocês podem me interromper, viu, gente? Perguntar, questionar. Os anúncios publicitários... Foi aqui que eu parei. Frequentemente exploram os aspectos... já falei isso, individualismo e consumismo. Nesse sentido, compactuam com a ideologia vigente. Eu acabei de falar, compactua com a ideologia vigente, reproduzindo comportamentos, valores e ideias do senso comum, pois seu objetivo é fazer com que os consumidores comprem cada vez mais, sem questionar os anúncios. Para libertar-se da sedução dos anúncios publicitários, é preciso ser um leitor crítico e perceber as estratégias de persuasão utilizadas pelo enunciador no texto publicitário. Sempre isso, gente. A gente precisa sempre ser crítico para saber assim, tá, eu estou comprando porque eu realmente tenho necessidade desse produto ou eu estou comprando porque eu fui levado a comprar. E tem uma máxima muito interessante da publicidade, que é o seguinte: a boa publicidade é aquela que te leva a adquirir o produto, a comprar algo, só que você fica com a sensação de eu escolhi. Eu comprei porque eu quis. Esta é a boa publicidade. Você não fala, eu comprei porque eu fui persuadido. Essa não é uma boa publicidade. A publicidade é aquela que, não, eu quis. Aí significa que ela funcionou realmente. Aí olha só, este texto, ele é um pouquinho longo, mas ele é bem interessante. Eu não vou fazer a leitura, vai ficar um pouco cansativo aqui para a gente ler ele aqui. Mas eu queria que vocês lessem, não porque vocês pensam em ser publicitários, mas isso é um ponto que eu acho interessante. Se a gente tem que aprender a não cair nas amarras da publicidade, um caminho é conhecer como eles criam essas amarras. Conhecer como o publicitário pensa. Porque ele vai estar ali criando a publicidade pensando, vou pegar o meu cliente. É uma caça, né? É uma armadilha que ele cria e a gente cai. Então é sempre interessante a gente conhecer como ele faz isso. E, de repente, descobrir que você quer fazer parte disso também, quer ser um publicitário. Então o texto aqui vai falando de como é o mercado publicitário para você, qual o diferencial que precisa, o que vem por aí. A gente teve essa semana, eu até postei no Instagram, algumas pessoas vieram com as piadinhas bem engraçadas em relação a isso. A gente teve uma marca muito forte essa semana do que é a publicidade, que foi a comemoração do Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados foi criado a partir de uma publicidade. A data 12 de junho foi criada por causa de uma publicidade. Na década de 40, se não me engano, 40 alguma coisa, um publicitário que era pai do Dória, né, de São Paulo, o Dória. Ele tinha uma empresa de publicidade e o mês de junho é um mês que não tem muita venda, porque assim, os meses são divididos assim, tem o mês da mãe, mês de noiva, casamento, mês dos pais, Natal, então cada mês tem uma coisa assim. E o mês de junho ficava meio preso ali. Entre maio, que tinha mãe, vendia bastante, né? É um dos feriados que mais vende, uma das datas comemorativas que mais vendem. Depois julho, que vinha férias, até que vendia um pouco, mas junho não tinha muita razão de ser. Então precisava criar alguma coisa. Então precisava criar alguma coisa. Aí esse publicitário, a agência dele criou uma publicidade que trazia o dia 12 de junho como o Dia dos Namorados, para que as pessoas assumissem isso para si e fossem comprar presente para os namorados, e o mês de junho fosse o mês que vendesse bastante. Né? Sim, tem muita coisa assim. E aí é interessante, né, Rutelli, assim, ao mesmo tempo que você pensa, como eu vou fazer isso com o outro,
Eu acho importante também, quando a gente estuda anúncio publicitário, de pensar o seguinte: como eu me defendo disso? Né? Como eu posso me defender disso? E aí você pensa, Dia dos Namorados, uma data super romântica, vamos celebrar o amor. Aí a data foi criada para vender. Foi criada por uma agência de publicidade. Quem criou a data foi a agência de publicidade para ter muita venda no mês de junho. Então a gente vai vendo que as coisas vão funcionando muito em relação ao dinheiro e a gente vai. Nesse discurso de ser romântico, nesse discurso de manifestar o amor ou não, a gente vai caindo nessa armadilha para comprar, né? Sim, verdade, Rogério. Quanta gente não ficou aí semana passada triste da vida porque estava sem namorado? Mexe isso. E repito, foi criado por uma agência de publicidade, né? Gente, olha isso é um anúncio? É. Do mesmo jeito lá que o, o microfone alto lá na bicicleta, né, que eu tava falando. Isso daqui é o seguinte. Deixa eu contextualizar esse quadro. Tem um livro, acho que ele não fala do livro. Propagandas do Brasil. É um cara que viajava muito pelo Brasil, muito, 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 muito. E ele começou a fotografar essas placas interessantes assim que ele via pelo Brasil. Aí ele publicou um livro com essas placas. Do Brasil todo, porque ele viajava muito. E ele publicou todos esses anúncios. Então, esse caso aqui, essa foto está no livro. Não foi inventado. É isso mesmo, alguém que passou aqui na frente, tirou a foto disso daí, colocou num livro. Aí a Universidade Federal do Paraná, olha ali no enunciado, tirou do livro a imagem e colocou na questão. A questão aqui, ela é mais ampla, mas eu quero comentar a propaganda com vocês. Gente, olha isso, fica difícil até de entender, né? Alta mecânica, diesel aqui. Automecânica, diesel aqui. Então, é nesse lugar. Esse lugar é a mecânica. Cruzeiro do Norte. Do Gordo. Esse do Gordo eu não consegui perceber de que lado que ele se encaixa. Que é aqui, do Gordo ou Cruzeiro do Norte do Gordo. Serviço, como está escrito. Serviço de tratores em geral. Montagem de motores e tendinas e tendas, imagino eu. Assistência técnica. Ah, não, peraí. Aqui é uma coisa, olha só. Montagem de motores, assistência técnica. Ali. Geral e atende nas fazendas. Se você não pode trazer o seu trator aqui, a gente vai lá na fazenda. Atende nas fazendas, atende nas fazendas. Nossa. Reforma de colhedeira e implementos. Até você entender que serviço que ele está vendendo, isso é uma propaganda que não funciona em nenhum aspecto. Primeiro, muita informação, desvios linguísticos que prejudicam a comunicação, né? Enfim. Mas entrou no livro e entrou na questão. O que ele pede aqui é para produzir uma análise. Bem, a gente não vai produzir uma análise aqui online, mas é interessante aqui, ó. Só para você se organizar, para você pensar o seguinte: quando eu vou organizar um texto, o esqueminha que eu faço antes, tá? Usem esse esqueminha aí quando vocês precisarem fazer a produção de texto. E aí a gente vem pro spot. Tem um pouco a ver com o que o Arthur estava perguntando. Antes do spot, alguma coisa? Querem falar? Não.
A publicidade, assim, a interpretação é tranquila, né? O difícil da publicidade é lidar com ela no dia a dia, é mais difícil de lidar do que no dia a dia é mais difícil de lidar no dia a dia do que como matéria na escola, né? Ó, o spot. A publicidade radiofônica. Quadrinho aqui primeiro. Spot é uma palavra de origem inglesa que significa, entre outras acepções, comercial curto. Comercial curto. Trata-se de um gênero da esfera da publicidade que é lido por locutores ou atores e transmitido via rádio. Olha a questão do áudio aí que a gente estava falando. Geralmente apresenta trilha musical ou efeitos sonoros. O uso articulado de texto e linguagem não verbal possibilita a expressão de mensagens originais e criativas, podendo utilizar elementos ficcionais como personagens, narrador e enredo. Por exemplo, em recursos humorísticos. Embora a linguagem empregada seja mais próxima... Alguém apareceu aí. Seja mais próxima da norma urbana de prestígio, o nível de formalidade é menor, mais coloquial. Por ser rádio, a fala precisa ser muito cuidadosa, né, gente? Porque, assim, você ouvir alguém sem estar vendo a pessoa, a fala precisa ser pausada. Então, precisa um cuidado maior com o vocabulário, né? Porque precisa ser tudo muito pausado, mas precisa se pensar numa série de elementos. Então, eu não vou pegar a pessoa pelo visual, pela imagem, eu vou pegar pelo som. Então, o som precisa ser muito agradável para prender a atenção da pessoa, né? Dá mais trabalho. Você já prestou atenção nos comerciais de rádio? Eu imagino que vocês nem escutem mais rádio, né? Como eles são produzidos, quais suas características, que efeitos pretendem causar no ouvinte. Você sabia que essas peças publicitárias são chamadas de spot e a gente viu ali o que é. Sei nem o que é rádio. Rádio. Que isso? Tá, mas vamos pensar o seguinte. Spotify tem anúncio, não tem? Vocês ouvem Spotify? Sim. E tem anúncio. Tanto que tem lá. Tem a versão premium, que é sem anúncio, e a versão livre, sem pagar, com anúncio. É a mesma coisa, é só um lugar de materialidade. Pois é, um lugar de materialidade diferente. Mas funciona como funcionava o anúncio no rádio, gente. É só um outro ambiente. Saiu do rádio, foi para outro mecanismo, mas é o mesmo propósito. E, Leandro, inclusive fazem isso para fazer você assinar, né? Coloca aquelas propagandas seguidas, igual você falou aí, né, Leandro? 3 anúncios seguidos, aí faz o quê? Não, eu não quero ficar 3 ouvindo, eu vou assinar, né? Para ter a versão premium e não ter anúncio. O rádio não tinha essa possibilidade. Na época do rádio a gente não tinha isso. Era muito. Gente, sabe que era uma coisa de matar? Pergunta aos pais de vocês, porque vocês não passaram por isso, vocês não sabem o que é rádio, mas os pais de vocês. A gente antigamente não tinha essas coisas, o acesso que a gente tem hoje, né, gente? Então a gente ouvia rádio e a gente gravava as músicas da rádio. Então pegava fita cassete. Vitor sabe das coisas. Gravar fita cassete, colocava lá para você gravar e ficava esperando a música começar para você gravar a música. Gente, no meio da música, eles soltavam uma frase, Ai, gente, no meio da música, dava vontade de chorar. Era sempre uma vinheta, tava me faltando o nome. Da rádio, não era nem de um produto específico. Pois é, achou que não era você, né, João? Porque é triste. Você ficava lá. Ficava muito bravo, gente. Muito bravo. Imagina você tá lá. Não, me tentar. Aí você gravava uma música que era super, super lentinha, assim. Aí no meio da música. Rádio Tropical! A vida era difícil. A vida era muito difícil. Não riam dos pais de vocês, eles sofreram. Graças a Deus mudou. Graças a Deus, pois é. Hoje a gente pula os anúncios. E aí hoje, olha o que a gente tem de anúncio. Você abre o Spotify, tem anúncio. YouTube,
Anúncio do YouTube. Quando é antes do vídeo, ainda vai, você já pula no meio. Quando você está assistindo lá, está assistindo um negócio, no meio do nada começa uma publicidade. E eu me passo muito com isso porque assim, eu nunca fico sentada assistindo. Eu coloco lá um documentário, uma entrevista com alguém. Coloco e vou fazendo outras coisas. E fico lá ouvindo e fazendo outras coisas. Aí no meio eu comecei a perceber que a coisa que não tá batendo aquilo que estão falando com. Porque do nada assim começa, né? Aí quando eu falei, gente, o que aconteceu? Um extraterrestre invadiu. Tá vendo? Uma publicidade no meio do negócio. Sempre na melhor hora do vídeo. Tá bom, Gustavo? A gente encerra daqui a pouco também. Instagram. Eu imagino, eu não sei se o Twitter também tem, porque eu não tenho Twitter, mas o Instagram, o que tem de patrocinado, gente? O que tem de link patrocinado? Aquilo tudo é publicidade. E lembra que eu comentei que aparece ali no publicidade coisa que você pesquisou em algum momento. Estamos sendo vigiados. Somos vigiados. Aí você pesquisa lá no Google, aí vem por acaso, coincidentemente, você abre o Instagram e vem como sugestão para você um perfil que tem aquilo que você pesquisou. Estranho, né? Bem estranho. Estranho. Olha só, aqui vai ter um texto, nem adianta, não vou começar a ler. Ele está descrevendo um esporte. Então, quando você descreve, repara aqui, ó, voz feminina 1, voz feminina 2, porque ele vai descrever o esporte. A gente vai continuar na próxima aula. Faltam 4 minutinhos. Eu vou encerrar só para o pessoal que quer falar comigo e para eu dar os últimos recados. Vamos lembrar aqui o que a gente tem. Vocês têm até amanhã para enviar a publicidade a respeito do assunto trabalhado com educação física. Até amanhã, certo? Amanhã eu posto outra atividade para semana que vem. Sexta-feira temos um encontro com Débora às 16 horas. Eu espero vocês para a gente conversar, ok? Eu vou encerrar a gravação, mas eu vou continuar aqui.